Haddad volta a criticar o juro alto durante debate no Senado. Supremo retoma julgamento que pode mudar a forma de correção do FGTS. E você vai ver também. Governo retoma a reforma agrária para evitar conflitos no campo e invasões de terra. Índice que reajusta o aluguel tem primeira deflação em 12 meses desde 2018. Recuo foi de quase 1% em abril. Promotoria apela de decisão que inocentou Air France e Airbus por queda de voo Rio-Paris em 2009. Apoio da OTAN tem sido crucial para a resistência ucraniana na guerra contra a Rússia. Balanço aponta que já foi entregue e a aliança garante ajuda pelo tempo que for necessário. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dânia. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E a gente começa com notícias de Brasília. Em debate no Senado sobre juros e crescimento econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as políticas fiscal e monetária estão atreladas. E ele afirmou que se a economia seguir desacelerando por causa dos juros, haverá problemas fiscais e impactos na arrecadação federal. Em sessão no Senado sobre juros, inflação e crescimento econômico, ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro Fernando Haddad falou que a desaceleração da economia em razão dos juros altos vai resultar em problemas fiscais. Ele defendeu que é preciso harmonizar a política fiscal com a monetária. Segundo Haddad, elas fazem parte da mesma engrenagem. Se nós não integrarmos as políticas monetária e fiscal, se nós não percebermos os vasos comunicantes entre elas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer aquilo que a economia brasileira precisa, que é o que vai dar um horizonte de planejamento adequado para nós crescermos com sustentabilidade. Essas coisas não são estanques, essas coisas se comunicam, não são compartimentos. Portanto, o trabalho tem que ser a muitas mãos, um reforçando o trabalho do outro. O monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial. Haddad afirmou ainda que não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que saneiam as contas e permitem um ambiente de planejamento. Vamos compreender que essa harmonização é absolutamente imprescindível para a gente, a partir do ano que vem, crescer com robustez, com segurança e permitir que esse crescimento faça as adequações necessárias desse enorme conflito que precisa ser superado com prudência, com seriedade e, sobretudo, com transparência. E Fernando Haddad também lembrou a vitória na votação no Supremo Tribunal de Justiça. Por unanimidade, foi aprovada a cobrança de impostos federais sobre incentivos fiscais concedidos aos estados. A decisão tem potencial de aumentar a arrecadação em até 90 bilhões de reais. E o Programa Nacional de Reforma Agrária e de Regularização Fundiária estão sendo retomados no país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que a intenção é evitar os conflitos no campo e as invasões de terras. Em audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Teixeira disse que são prioridades do governo a produção de alimentos, a modernização da agricultura e sustentabilidade. Ele garantiu que o governo já está focado no Programa Nacional de Reforma Agrária. O presidente Lula deve anunciar um programa de reforma agrária nos próximos meses. E lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós constituímos uma ouvidoria agrária. E assim, nós queremos que todos os conflitos agrários sejam resolvidos em paz. Que nós possamos construir um ambiente de paz no campo do Brasil, para que o Brasil possa dar esse salto de desenvolvimento, porque nós temos uma potência e ainda aquém
do que essa potência poderia ser. E para melhorar a qualidade de vida no campo, o ministro também afirmou que o governo federal vai elaborar programas de educação voltados a trabalhadores rurais. Nós agora voltamos o programa de educação no campo, né? Nós temos que construir todos os programas capazes de manter a nossa juventude no campo. Senão nós não teremos a sucessão rural e teremos problemas sérios, futuros para as novas gerações em relação à produção de alimentos e uma ocupação racional no campo do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que pode mudar a forma de correção do FGTS. O julgamento foi interrompido com 2 votos a favor de uma nova regra para o pagamento do fundo. A análise da ação foi interrompida após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o relator, e André Mendonça, que entenderam que os valores não podem ter correção inferior à poupança. Apresentada em 2014, a ação questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na taxa referencial. Pelas regras em vigor, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR mais 3% ao ano. A TR atualmente está em 0,32% ao mês. Já a poupança atualmente tem remuneração de 6,17% ao ano. A ação argumenta que a TR não pode ser usada para atualização monetária, por não refletir o processo inflacionário brasileiro. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que os saldos do FGTS devem ter remuneração anual mínima pelo menos igual à da poupança. Ele também estabelece que a nova regra passe a valer apenas para depósitos feitos após a publicação da ata de julgamento, sem pagamentos retroativos. O voto de Barroso foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Os demais ainda devem apresentar suas posições no julgamento. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador informou que mais de 200 mil ações estão suspensas, aguardando o julgamento do STF. Segundo a Advocacia Geral da União, o impacto do julgamento é de 661 bilhões de reais, sendo que a Caixa teria cerca de 118 bilhões de reais disponíveis para o fundo. A diferença sairia de um aporte da União, em mais de 540 bilhões de reais. O projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet será votado na próxima terça-feira na Câmara dos Deputados, também conhecido como Projeto das Fake News. Como foi aprovada com regime de urgência, a proposta não precisará passar pelas comissões e irá direto para o plenário, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. E olha só, o projeto é visto como uma solução para combater as notícias falsas que são divulgadas nas redes sociais. Aliás, um verdadeiro mal da vida moderna, né, Dani? Muito. E as fake news se tornaram uma arma poderosa que pode acabar com a reputação de uma instituição e até a vida de uma pessoa. Por isso, por essa importância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Walter Causa Neto, que é especialista em direito digital. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela. Agradeço a oportunidade de estar por aqui hoje. Pois é, e as redes sociais já não são mais uma novidade no Brasil, nem no mundo, mas ainda são consideradas uma terra sem lei. De acordo com esse novo projeto, quem vai fazer a fiscalização dos conteúdos e apontar o que é mentira ou o que é verdade, e também determinar a retirada do ar das contas que não respeitarem a lei. Haverá uma censura? Olá, Kleber. A questão, assim, isso ainda não está muito definido no projeto de lei. Num primeiro momento, ficou como a criação de uma agência federal que faria essa fiscalização, mas nas últimas modificações do projeto ainda existe uma margem para que seja criada uma autorregulamentação também das redes, né, das plataformas. Então, isso ainda não está muito definido, mas o importante precisa existir uma regulamentação, existe essa presunção, né, de terra sem lei, mas, na verdade, isso é uma presunção que não se confirma nos próprios textos da lei, das leis hoje vigentes no nosso país, da Constituição Federal, do Código
Penal, do Código Civil, né, da próprio Marco Civil. A gente tem aí elementos que mostram que não é uma terra sem lei, e precisa existir, sim, uma harmonização com as práticas que existem hoje, com os termos de uso dessas plataformas, né, com a legislação pátria. E esse projeto de lei ele vem muito nesse sentido. A gente vai falar agora sobre fiscalização, que é uma parte extremamente importante, né? Como que vai funcionar na prática a fiscalização em relação a 2 pontos importantes? Primeiro, para a atuação de robôs que fazem a divulgação de conteúdos falsos em grande escala e são muito utilizados, por exemplo, nas eleições. E eu também gostaria que o senhor pontuasse para a gente como que o projeto vai garantir que um conteúdo falso saia o mais rápido possível do ar e cause, então, menos prejuízo. Esse projeto de lei ele prevê a existência de relatórios de transparência, nos quais as plataformas vão ter que demonstrar, né, para o poder público quem são os usuários, qual o número de reclamações, o que foi feito com cada denúncia, com cada reclamação. Você falou na questão política, né, das eleições, por exemplo, isso é um tema bastante sensível, esse próprio projeto de lei ele cria um perfil um pouco mais protegido, né, para o político, estendendo quase que a imunidade, ou estendendo efetivamente a imunidade parlamentar para o comportamento nas redes, e ao mesmo tempo ele considera que o perfil político é um perfil de interesse público. Então ele dá certas liberdades. Mas a gente não pode esquecer que o Código Eleitoral, que é de 1965, ele já tem uma previsão no artigo 323, específica para a divulgação de notícias que se sabe ser notoriamente inverídicas, né? Então, assim, existe já numa lei de 1965, a responsabilização do político, do partido político, né, do divulgador político, que acaba ferindo as normas, divulgando notícias falsas, mas esse atual projeto ele diminui um pouco esse impacto. O que é importante a gente ter em mente, né? Os robôs, por exemplo, que você disse, eles acabam disparando ali uma quantidade muito grande de notícias falsas, né? Viralizando isso, não só os robôs, mas também aí pessoas usuários efetivos. E o que vai acontecer? Precisa ser identificado. O maior problema que a justiça tem hoje, porque mesmo com uma ordem judicial em mãos, você tem uma dificuldade muito grande de obter ou as informações desse infrator ou de retirar o conteúdo. Então, assim, como vai existir? Existe essa previsão no projeto de lei de uma transparência, vão ter que existir relatórios, vai ter que existir a prestação de contas do que está sendo feito com as denúncias, né, do que está sendo feito com as solicitações judiciais. Eu vejo que isso é uma das grandes modificações, uma das grandes novidades que vai trazer efetividade para o cumprimento da lei. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o advogado Walter Causa Neto, que é especialista em direito digital. Muito obrigado, Walter, por essas informações e por tratar desse assunto que, como a gente disse, é o mal da vida moderna. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Daniela. Uma boa tarde a todos. Para você também. E veja a seguir, promotoria apela de decisão que inocentou Air France e Airbus por queda do voo Rio-Paris em 2009. E ainda, balanço aponta OTAN e parceiros já entregaram 1.500 veículos blindados e 230 tanques à Ucrânia. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícia para você e agora sobre economia. Olha só, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como inflação do aluguel, caiu mais do que o esperado no mês de abril. E com isso, pela primeira vez em 5 anos, as locações não terão reajuste. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Os contratos que vencem em maio serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, se comparado com a alta de 0,05% de março. Com isso, o índice agora acumula queda de 0,75% no ano e de 2,17% em 12 meses.
Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de quase 15 em 12 meses. O cálculo do IGPM considera a variação de preços de bens e serviços e também de matérias-primas da produção agrícola, industrial e da construção civil. Os preços de vários materiais do setor produtivo seguem em queda. A soja, por exemplo, caiu quase 10% e o milho mais de 4%, assim como o minério de ferro. Tudo isso contribui para a descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas e também para a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor. Apesar de ser considerado indicador do mês fechado, para o cálculo do IGPM, são comparados os preços coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual, que seria o mês de referência. E agora vamos para os destaques internacionais. O Ministério Público de Paris anunciou nesta quinta-feira a apresentação de recurso contra a absolvição da Airbus e da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em junho de 2009. A Promotoria de Paris confirmou nesta quinta-feira a apresentação de recurso contra a decisão judicial que inocentou a Airbus e a Air France de homicídio involuntário no caso do acidente com o voo Rio-Paris em 2009. A tragédia matou 228 pessoas. Em comunicado, o Ministério Público garantiu que, ao recorrer da decisão, buscava o pleno efeito aos recursos previstos na lei e submeter o caso a uma segunda instância de jurisdição. Em 17 de abril, o Tribunal de Paris absolveu a companhia aérea e a fabricante de aviões de qualquer responsabilidade criminal por considerar que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. A decisão provocou a indignação dos parentes das vítimas da tragédia. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre o Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico poucas horas após a decolagem. Encontradas no Oceano Atlântico 2 anos depois, as caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha quando as sondas de velocidade Pitot congelaram no meio da noite, não conseguiram impedir a queda do avião, ocorrida em menos de 5 minutos. Este foi o acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. A bordo do avião, um A330, estavam 216 passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação de 12 pessoas era formada por 11 franceses e um brasileiro. E os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte e seus parceiros já entregaram 230 tanques e mais de 1.000 veículos blindados à Ucrânia, de acordo com o anúncio do secretário-geral da Aliança Militar nesta quinta-feira. Além dos 1.550 veículos blindados, as entregas também continham outros equipamentos, incluindo grandes quantidades de munição, assim como treinamento para 9 outras brigadas blindadas. Segundo Stoltenberg, o volume de entregas deixa a Ucrânia em uma posição muito forte para continuar recuperando território, com o apoio da OTAN, que representa mais de 98% dos veículos de combate prometidos à Ucrânia. Nossa mensagem é clara: a OTAN estará com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Devemos manter o rumo e continuar fornecendo à Ucrânia o que ela precisa para vencer, disse Stoltenberg em entrevista coletiva com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. 230 tanks and other equipment. Stoltenberg acrescentou que durante a cúpula da OTAN em julho na Lituânia, a aliança pretende expandir seu apoio à Ucrânia com um plano de apoio plurianual. Ao mesmo tempo, indicou que nessa cúpula, os aliados vão discutir formas de distribuir o peso de manutenção deste apoio bélico, porque no mundo mais perigoso, temos que investir mais e melhor na nossa defesa. E agora a gente fala sobre um outro conflito que acontece no Sudão, onde milhares de pessoas agora aguardam para poder sair em segurança do país. Os combates entre o exército e paramilitares continuam acontecendo, apesar de um cessar-fogo estar em vigor desde a última terça-feira. Uma cena que já virou rotina.
Milhares de pessoas das mais variadas nacionalidades fazem fila em Porto Sudão, cidade sudanesa às margens do Mar Vermelho, à espera de navios que as levem para fora do país africano, palco de um grave conflito interno desde o último dia 15. Imagens gravadas nesta quinta-feira mostram fumaça no céu da capital Khartoum, a poucas horas de trégua entre o exército e os paramilitares das forças de apoio rápido expirar. O general Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército e líder de fato do Sudão, disse que aceitaria negociar uma extensão da trégua. Já as forças de apoio rápido não se manifestaram sobre essa possibilidade. Além de Khartoum, a violência arrasa outras partes do país, em particular Darfur, na região oeste. O conflito provocou uma fuga em massa e agravou ainda mais a crise nesta nação, que tem 45 milhões de habitantes e é uma das mais pobres do mundo. De acordo com o Sindicato de Médicos, 14 hospitais foram bombardeados e outros 19 foram esvaziados porque estavam sob ataques. Em meio ao cenário de caos, centenas de detentos fugiram de 3 prisões, incluindo da penitenciária de segurança máxima de Kober, onde estavam presos ex-funcionários de alto escalão do regime deposto de Omar al-Bashir. As Nações Unidas informaram que os países vizinhos já receberam dezenas de milhares de refugiados, em particular Egito e Etiópia. De acordo com o Ministério da Saúde do Sudão, ao menos 512 pessoas morreram, incluindo 5 trabalhadores humanitários, e mais de 4.100 ficaram feridas desde o início dos confrontos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.